Pode começar. Gente, bom dia. Bom dia. Com imenso prazer que dou as boas-vindas a todos vocês para o nosso evento de saúde e bem-estar. É legal que cada vez mais pessoas estão interessadas em se cuidar, né, no dia a dia por meio de práticas saudáveis. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Gisele, sou de Limeira, trabalho com a expansão da marca, mas antes de mais nada, eu sou a maior consumidora do portfólio. Eu sou apaixonada mesmo, amo os produtos da marca e vocês vão ter a oportunidade depois de degustar alguns no final do evento lá fora. Tenho certeza que vocês vão amar, né? E hoje estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais sobre o Whey Protein, né? Esse ativo que a gente ouve tanto falar hoje em dia e que tem hoje em dia até em supermercado, né? Para comprar. Mas estamos aqui reunidos e vou chamar dois grandes nutricionistas que são do interior de São Paulo também. Então, Rodolfo Scatolon, de Limeira, seja bem-vindo, e Letícia Araújo, de Piracicaba. Bem-vindas e um ótimo evento a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo em ordem? Nessa manhã fria em São Paulo, né? Bem, quer começar se apresentando? Sou Letícia Araújo, né? Eu sou nutricionista já há 15 anos, trabalho na prática clínica, né? E, assim, uma grande paixão da minha vida é poder ensinar, é poder estar falando sobre, né, a nutrição em si, né, capacitando as pessoas para cuidar de si e cuidar do outro. Eu sou fisioterapeuta também, que é o profissional que trata, né, de doenças à base de ervas medicinais. E sou especialista em psicologia na saúde da mulher. Então, assim, vocês vão sempre me ver na rede social, né, falando muito focada, né, saúde da mulher, que é o maior público que eu trabalho em idoso. E aí, vou falar bastante sobre isso aqui. E é um prazer enorme estar aqui, porque, assim, eu conheci a Hive ano passado, sem saber, né, toda a logística da Hive. De fevereiro para cá, eu estou na Hive. E eu tenho, assim, uma questão minha, pessoal, que eu tenho uma lipedema, né, quem conhece sabe que se trata. E eu sempre usei vários fitoterápicos, né, pensando nessa questão. E depois o uso mudou minha vida, literalmente, sabe? Então, depois disso, eu falei, gente, eu vou atrás, que eu conheci tudo isso aqui. Então, hoje eu estou, né, com a fala da Gi, né? Eu não apenas indico, prescrevo, ensino, mas a partir de tudo eu consumo os produtos e vejo os resultados. Então, para a gente é muito gostoso e prazeroso poder falar daquilo que a gente acredita, né, Rô? E eu sou o Rodolfo Scatolon, tenho um prazer, nutricionista também há 12 anos. Nutrição clínica também é o meu alvo, né? Então a gente pega de tudo dentro da clínica, patologia, é só o bem-estar, a longevidade e a suplementação está na rotina de qualquer nutricionista. É um nutricionista que não entende que a suplementação vai fazer parte da rotina do cliente, perde o cliente, né? Porque o cliente hoje ele chega consumindo suplementação, querendo um direcionamento, né? Ou sabendo que ele precisa e quer a melhor orientação possível para consumir aquilo, para ter a efetividade, né? E ele te busca, e aí nós ainda temos um povo pré-histórico da nutrição que fala que só alimento dá para te atingir tudo que precisa, né? Então, essa pessoa acho que ele não atende em consultório, porque atender em consultório mostra para nós que é impossível atingir antioxidante, proteína, fibra e afins. Então, a gente vai ver, lógico, qual é a real necessidade daquele cliente específico que eu vou começar a fazer a redução de danos com ele, mas suplementação, daqui a pouco eu acho que vai ter que mudar o nome, né? Porque é uma necessidade, você tem que recorrer a outros recursos, né? E eu também estou com a Hive desde finalzinho de janeiro e estou muito feliz com o que eu vejo dos clientes consumindo nossos produtos, né? Eles confiarem na nossa prescrição, mas usar um produto de qualidade, um rótulo maravilhoso, e por isso que eu sempre falo, né? Eu sou apaixonado pela Hive, né? Pelos produtos da Hive. E aí, estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre a Whey Protein, tá?
E aí, que é legal, porque a gente vai ver que não é só músculo, né? Então, essa é a ideia. A gente vai ter vocês, afiliados, ou até alguém que é convidado, né, que veio conhecer um pouquinho, vocês vão ver que a whey protein não é só para quem está treinando. Então, para vocês levarem essa bagagem e entender que é um nutriente que tem muito mais benefícios do que só para quem está na academia, tá? Uma desconstrução, né, Rô? Eu queria só perguntar algo para vocês. Antes de entrarem na raiva, né, se a percepção, o whey, já era algo que fazia parte da vida de vocês? Sim. Já fazia? Da meia já. Quantos aqui já consumiam whey antes da raiva? Então, você vê assim, que muitas pessoas não, né? Porque a gente tem aquela questão achando que o whey é para quem está na academia. A gente construiu muito isso, né? Que é aquele potão grandão, né? E eu não vou tomar isso porque isso aí vai fazer mal, porque, né? Então, a gente construiu uma crença muito grande e nós, na área da saúde, estamos cada vez mais desconstruindo isso e as pessoas perceberem, né? Que a whey, ela é um suplemento, né? Com uma potência enorme e aí a gente colocar no dia a dia e falar assim, nossa, e eu não olhava isso essas horas. Então, a gente vai falar muito hoje, né, Rô, sobre, assim, a whey como produto para vocês da Hive, mas antes disso, a whey para a sua saúde, né? Aonde, para mim, individualmente, aonde a whey é? Por que é importante que ela esteja na minha saúde? E o tema é saúde, é longevidade também, porque o que é esse termo que vem se falando muito, né? A gente já consegue viver mais do que os antigos, certo? Só que estamos vivendo com menos saúde. E aí a grande questão, viver mais e viver melhor. Será que a whey pode contribuir com isso? Tá? E antes a gente ir para as dicas, as estratégias e afins, lembrar que a whey, não com whey, tá? Mas a proteína, por que eu ingiro proteína? Porque eu tenho que comer ovo, carne, derivados do leite, vou usar às vezes a suplementação, porque a proteína é fundamental para, principalmente, construção de tecidos e órgãos, certo? Ela vai fazer toda a nossa célula tem camada de gordura e camada proteica, né? A parte de hormônios também vão ter reparação via proteína, né? E toda a estrutura celular precisa ter proteína. Então, a longo prazo, se eu tenho deficiência proteica, a gente começa a não ter reparação de algumas células. Ou elas vão se replicando de qualquer jeito, porque eu não dou a estrutura certa, o corpo tem que se adaptando e essa adaptação nem sempre é positiva a longo prazo, né? E a gente colocou algumas questões aqui de pessoas que não comem proteína, no geral, de forma eficiente. Quais poderiam ser alguns principais sinais e sintomas? Um clássico, cabelo e unha. E aqui já fica uma dica também com o afiliado que fala dos produtos. A gente quer mostrar uma quantidade de produtos possíveis aí para os nossos clientes e muitos usam lá o Smart visando pele, cabelo e unha. Ele toma o Smart e não melhora. Investiga esse cliente se ele está consumindo proteína de forma adequada. Tá? Se ele quer o combo, ó, toma proteína mais, o Smart, ou faça o teste, você vê, come mais proteína, melhora a proteína, depois você retoma o seu Smart, por exemplo. Porque se você não tem o cabelos e unhas, que são queratina é proteína, gente, precisa vir da fonte alimentar, tá? Fraqueza, quantas pessoas relacionam isso e daí vão tomar um monte de chá verde, busca cafeína, busca entre outras coisas, às vezes é a deficiência de proteína. A própria falta de força, é aquela pessoa que vai no mercado e compra 2 desinfetantes, vai com essa colinha, você tem o carro, parece que está com uma fraqueza, aquela dor, aquela cãibra, pode ser já uma deficiência disso, tá? Imunidade, também não comer proteína de forma adequada, vai prejudicar todo o sistema celular aí que deixa a nossa imunidade mais baixa. O cansaço excessivo, perda de rendimento esportivo também, principalmente se eu estou visando o treino de força, né? Fome o tempo todo. Há uma questão também na parte de comportamento que eu quis trazer. Quem não come proteína de forma eficiente vai ficar beliscando o dia inteiro e vai contribuir até para que ela ganhe peso, né? Ou que tem aquela alimentação rica em carboidratos, que é inflamatória e que vai gerar a longo prazo N fatores, né, para a saúde dela. Não tem a sensação de saciedade, até come, né? Mas, nossa, faltou, não encheu, não preencheu, né? Por isso que vai ter a fome o tempo todo ali. E aí, pensando em saúde, também nós vamos pensar que tem o risco de sarcopenia maior, quem não come proteína, e isso aí pode tomar a partir dos 50 anos, mas está aumentando os casos de sarcopenia no mundo, tá? No Brasil também.
Nas crianças, vai atrapalhar o crescimento, né? Então, na criança e no adolescente também, então, se não comer proteína de forma adequada, vai ser uma criança com uma estrutura menor, atrapalhar até a estatura e o desenvolvimento dos órgãos e músculos e afins, tá? E aí essa criança chega já na fase adolescente, adulta, com menos massa magra do que ela precisa, né? E cicatrização na parte clínica, e também pensando em pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, pessoas que vão, que é um público muito legal, são visitas esteticistas e afins, a gente também citar essa ideia da importância da proteína em cicatrização e melhor estética pré, durante e pós-cirúrgico. Tá? A proteína tem uma função muito importante na cicatrização também. Tá? E aí, né, Rô, é importante a gente entender alguns termos aqui, eu vi assim, o que é essa proteína? Vamos explicar, tá? Mas a gente compreender que o sinal e sintoma é o seu barulho, tá? E a gente, às vezes, não está conseguindo ouvir o corpo. Às vezes você fala assim, do nada morreu. Nossa, estava tudo bem com os exames, do nada está com câncer. Do nada virou diabético. Gente, nada é do nada, né? A questão é que muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir o nosso corpo. Ele está dando sinais e sintomas dizendo, tem algo errado aqui, né? E é aquela questão que às vezes assim, se bate o motor, você já para. Mas o teu cabelo está careca e não está perguntando, nossa, por que eu estou careca? Por que está caindo cabelo desse jeito, né? Então é muito importante nós conhecermos literalmente o corpo que nós habitamos. E aí quando você vê, por exemplo, a questão de cabelo e unha, quanto de nós mulheres, né, tem uma queixa, o cabelo está caindo, né? E aí compra tudo que a farmácia manda comprar, mas não está se alimentando. E essa questão que o Rô está falando, né, que é uma questão muito lá de trás, que a gente tem 3 tipos de alimentos: construtores, energéticos e reguladores. Então, quando eu penso em construção, você vai lá na cabeleireira, ela fala assim, tem agora um shampoo de queratina, proteína, gente, não ácido. Então, assim, quando eu penso em eu preciso construir, reconstruir esse corpo todos os dias, é como se você não olhasse o combustível que você está colocando. Aí você quer de manhã pagar um carro limpo, maravilhoso, você quer sair com o vento, porque você não põe combustível. Vai sair? Não vai. Mas o seu carro você abastece. Mas aí você nunca se importa. O que eu estou comendo? O que é esse tal de proteína? Precisa disso, será? E aí você vai se conformando com toda essa lista enorme aqui e vai achando assim, do nada aconteceu isso e isso. Então vamos parar para olhar muito o do nada seu, né? Porque se eu consigo ler a mim mesma, eu consigo ouvir. Nossa, olha só essa feridinha aqui, tá dias assim, não tá fechando. Aquilo vai levantar uma pulga assim, você falar, ai, olha, será que é isso? Quanto mais a gente fosse entendendo, a gente consegue entender o outro. Legal que também todos esses sinais e sintomas, às vezes, está no praticante de atividade física, que já consome o produto, mas que mesmo assim tem a deficiência de proteína. Que também não basta só tomar o scoop, né, que é 20 gramas, e o resto, tá? Tem que entender o contexto. A gente vai abrir para tudo no final, pode ser? Aqui também só lembrando, né, gente? Quando a gente pensa em valor, alto valor biológico, baixo valor biológico, como essa proteína do corpo transforma ela, ou seja, o consumo, ela se quebra em partículas e o corpo converte, transforma ela de novo em aminoácidos, vai produzir músculo. Tá? Quem são de alto valor? É aquela que o corpo quebra e consegue absorver praticamente tudo. Tá? Quem são? Leites derivados, caseína, whey protein, o ovo, que é a albumina dele, que é a proteína, e as carnes e os derivados aí também. Então, consumir esse tipo de produtos tem uma ótima absorção. Uma ótima conversão com outros tecidos. E aí, quando a gente entra nas leguminosas, nos cereais, os produtos integrais, eles contribuem com um pouquinho de proteína também. Se você olha um rótulo de um cereal, tem lá 1 grama. Mas desse 1 grama, a conversão é 0,6. Eu vou estar absorvendo, né, 60% dele. Aqui é 90% a 100% de reabsorção. Tá? Então, quando eu penso em whey protein como alto valor biológico, ou seja, um alimento que de fato eu vou usar, ele vai ter uma ação, uma ressíntese, né, proteica de alto valor. E aí, Rô, só para a gente poder lembrar que do alto valor biológico, baixo, tem assim, eu falo muito para os pacientes no consultório, que são vegetarianos, que são veganos, né? A questão, eu escolhi não comer certo alimento, né? Mas aí eu tenho que pensar na compensação. Para vocês terem uma ideia de volume, tá? Para eu ter 20 gramas de proteína em frango, são 100 gramas de frango. E assim, 100 gramas de frango dá o sassami, uns 7, 8 sassamis, tá? Para eu ter 20 gramas de proteína em arroz e feijão, são 200 gramas de cada um.
Então, eu preciso de 400 gramas de arroz e feijão para conseguir 20 gramas. Aí você imagina você lá no self-service, né? Não como proteína, só quase meio quilo do seu prato é arroz e feijão. Porque a gente tem aproximadamente 5 gramas de proteína em 100 gramas de feijão e 3 gramas e meio em 100 gramas de arroz. Então, a gente precisa conseguir olhar para isso e se por alguma razão, né, eu não quero comer a proteína em si, porque eu não gosto, por causa de digestão, etc e tal, eu preciso ter essa proteína. Porque senão eu vou começar, né, a adoecer. Eu estava ontem num congresso com uma amiga minha, que eu sei que ela é vegetariana, e ela falou, você dá uma olhadinha nos meus exames? Eu olhei assim, né, abri, eu falei, vamos conversar no consultório? Né? Ela falou, eu vou ter que mudar, né? Ó, você muda, você morre. Eu sou assim, entendeu? Ela tá estafada, cansada. Ela estava ontem assim, porque ela teve assim, filha, não dá mais, vamos cuidar, né? E ela é vegetariana, e ela come quanto? Ela não quer engordar, porque, gente, 400 gramas de arroz e feijão, vocês acham que engorda? Sim. Né? E aí você imagina 400 no almoço, 400 a mais o resto da dieta. A pessoa começa o quê, né? Ser um não comedor de carne, mas ter grandes questões, tá? Com obesidade, porque ela não tem um justo proteico. Então, é bem importante. Isso aqui, né, Rô, é extremamente relevante quando você pensa, tá ok, não vou comer isso, mas como eu vou comer isso? Porque o meu corpo precisa, não dá para ficar sem. E a vantagem da whey, nesse caso, ela tem baixa caloria, uma quantidade de proteína bem significativa, né? Diferente de eu comer o próprio frango, né? Se eu pego 100 gramas de frango, tem 180, 190, 200. Se eu fizer com óleo, com azeite, vai para quase 300. Na dose de whey eu vou ter 110 calorias, né? Então isso também vai impactar, né, no ganho de peso, no caso. E aqui é só para lembrar que em relação a whey, caseína e proteína da soja, a whey ela é superior no ganho de massa, na síntese proteica e afins, então só também para a gente lembrar isso é questão de valor biológico. Então, quer dizer que a whey tem todos os estudos apontam que ela é o melhor tipo de proteína para se suplementar, visando aumento de síntese, ou quem tem deficiência, é o primeiro nutriente para ser usado, tá? E aqui é um estudo muito legalzinho, mais de dados, né? Mas que eu achei muito legal, que pegou o pessoal que treina em academia e perguntou para eles o que eles consumiam, né? E aí, quem ganhou? O whey protein com 62%. Aí, ou seja, um produto que já está na casa do nosso consumidor, ele já usa um produto que todo mundo que treina entende, no caso aqui que foram com praticantes de atividade física, né, ter força, musculação, eles entendem que eles têm que repor proteína de alguma forma, tá? Enquanto os outros aí, eles até citaram que usam a creatina, shake substitutos, alimentos ricos em carboidrato, mas a whey com certeza é o que todo mundo vai disparado, que a pessoa já usa, tá? E aí perguntou também assim, mas por que você usa? E aí, por incrível que pareça, ó, autoprescrição, né? As pessoas têm essa consciência de que a whey para quem faz atividade física é legal. Aí nós vamos falar que é legal para quem faz atividade física, só que também tem outras versões, não só para quem faz atividade física. Tomara que isso mude para outras pessoas que não só para atividade física, tá? E qual que é a estratégia principal que eles usam? Não é para substituir refeição, nem entendem que é para suprir deficiências, mas aqui teria que, na parte nutricional, a gente está vendo aqui o gráfico do nutricionista subiria aqui, se fosse para nós a percepção, né? Mas com visando o ganho de massa muscular. Agora vai ganhar massa muscular para o whey? Só o whey não, tá? Mas ela vai contribuir para isso, tá? Mas é o que as pessoas entendem quando. E aqui faltou, por onde eles compram, né? Olha só nós nutris aqui, né? A pessoa nem compra produto de pouco, né? Porque elas acham que é importante. Então, é lógico que existe uma parcela da população que não vai no consultório, né, gente? Sim. Mas, aí é o que eu digo, daí vai na mesa do consultório do nutricionista, ele fala assim, o whey dá problema no rim. Tem nutricionista que pensa isso, né? Que disponibiliza a nós o produto e a vida, né? Mas a autoprescrição tem ganhado. Eu até a indicação do amigo. Tá? Agora, o amigo pode ter o Nutri, né? E o Nutri falou da whey boa, e a pessoa gosta, tem resultado, indica, mas enfim, a autoprescrição é a mais comum. E só aqui, Rô, a questão do ganho de massa muscular, porque assim, as pessoas, né, elas falam assim que é muito fácil ficar grande, né? A gente, né, quebra no braço definido, você treina, não é assim, né? E aí as pessoas acham assim, nossa, se eu tomar, eu vou ficar grandão. Você vai ficar grandão. Nós, mulheres, com aquele braço parar de balançar, tem chão,
Entende? E aí, às vezes, você fala assim, não, mas eu estou só indo para atividade física, eu nem quero ficar grande, nem quero ficar assim, então eu não preciso, precisa, né? Porque essa questão nossa de ganho de massa magra, né? A gente vai desenvolvendo mais isso aqui, mas é importante que o que reveste o meu osso é o músculo. Então, como é que eu vou me locomover se a minha musculatura está fraca, né? Então, né, eu brinco com minhas pacientes, né, as 40 a mais, principalmente, eu falo assim, amiga, perca tudo, mas não perca músculo, pelo amor de Deus, entendeu? Porque é algo fundamental na nossa saúde, né? E aí, a gente vai falar sobre isso, vamos ver assim, que uma mulher que não tem massa magra, ela não tem cognição, ela não tem memória. Então, falar assim, não, né? E eu brinco assim, você até fica sem sexo, né, amiga? Mas lembrar das coisas é pior, né? Então, assim, vamos ver a memória? Ali, não tem problema, filho. A questão não é libido só. Quem fala de massa magra, melhor é libido, melhor disposição. Ok, mas melhor a sua concentração, melhor a sua memória. Então, torna, né, a gente mais ativa. E aí, assim, entender que ganho de massa muscular é algo fundamental para nós. Quando você vai assim, nossa, eu preciso ter músculo na minha vida. Isso é muito importante. E aí, só para vocês entenderem, porque tem os 3 tipos de whey, né? Isolado, concentrado, hidrolisado. Tá? Então, vamos falar do concentrado primeiro. Lembrando que o whey tem partículas na whey menos quebradinhas, então elas são um pouquinho mais rígidas, vão exigir mais digestão, né? Mais algumas enzimas para ser quebrada e absorvida. Mas todas em síntese proteica são iguais. Tá? Então, não é o que mudaria a prescrição de alguém que está com uma deficiência muito alta, né? Obrigatoriamente tem que usar uma hidrolisada, por exemplo. Todas vão promover síntese proteica. Agora, essa daqui tem as partículas que não são tão facilitadas para o corpo já absorver de cara, sendo que a isolada e a hidrolisada são moléculas livres praticamente. Então, elas têm uma digestão rápida e chegou no intestino a absorção mais rápida. Não vai exigir tantas enzimas, tanta digestão, elas conseguem ser liberadas no sangue de forma mais rápida. Então, essa é a diferença entre elas. E também a fração de lactose. Pessoas que são intolerantes à lactose, não, né, no nível não máximo aí, a concentrada, talvez ainda não tenha algum pico, existe, né, um pouquinho de lactose ali. Agora, na isolada e hidrolisada, chega a ser 0,x de lactose. Muito pouco. Então, pessoas menos sensíveis ou que são intolerantes num grau moderado se beneficiam do uso da isolada e da hidrolisada. Tá? Então, essas seriam, acho que, as principais diferenças. E aí, pensar em duas coisas que eu acho importante. A primeira, a questão que ela falou sobre, né, a caloria. O concentrado, normalmente, por ele ter mais, né, carboidrato, ele vai ser mais calórico, né? E às vezes você pega, né, alguns wheys, que eu brinco, isso aí é massa, amigo, isso aí não é whey mais, né? Porque aí às vezes tem 20 gramas de carboidrato, 12, 16 gramas de carboidrato, e aí você precisa de colocar 2 scoops, né, de 30 gramas para dar uma dose. Aí imagina aquilo para você consumir às 10 para depois almoçar no meio-dia. E a questão de digestibilidade, né? Eu sou bem lúdica, viu, gente? Então, eu posso falar assim para o paciente. Você imagina chegar a caixa da raiva na sua casa, chega a caixa lacrada, você tem que tirar aquele lacre, tirar a fita, pegar a lata, destampar para tomar o whey. Esse é o whey concentrado. Entende? Na facilidade de chegar ao produto, no teu estômago. Não, já desembalei o produto, já tirei a caixa, está lá no meu armário, já destampado. Vou pegar a latinha e vou fazer assim. Esse é o hidrolisado com isolado. É a facilidade que vai chegar, entendeu? Na sua absorção, é o quanto vai ser rápido. Então, quando a gente pensa no concentrado, não dá para pensar em preço. Mas é assim, assado, tá bom. Mas a síntese dele, que demoraria, às vezes, de 3 a 4, vai demorar 8, 9. Então, isso é importante, o tempo, né? Que aquilo vai levar, e às vezes o paciente toma concentrado, depois ele não almoça, porque, bum, né? Ele não consegue comer. Aí você está querendo com um suplemento para melhorar, né, o aporte proteico dele. Ele tomou pós-treino de manhã e depois ele não almoça. Aí não resolveu o meu problema. Porque aí você fala assim, nossa, mas aí a parte do almoço não tem. Por quê? Porque ele está com dor dentro do estômago e ele não consegue digerir. Então, tudo isso é importante porque o trato gastrointestinal, gente, é fundamental. A gente, né, precisa digerir tudo que a gente consome. Então, quando a gente pensa em falar uma proteína de fácil digestibilidade, isso é muito importante no contexto geral de o quanto aquilo vai chegar, né, onde realmente precisa. E aí, uma whey concentrada ruim é aquela que o cliente fala assim, eu tomo de lado, eu fico estufado. Às vezes não é o whey que está estufando, é o carboidrato presente na whey.
Aí a pessoa tem algum problema com fermentação, digestão, tá? Mas tem ótimas whey concentradas também. Elas conseguem tirar um pouquinho mais do carbo e afins, mas a molécula continua um pouco mais rígida, mas isso não atrapalha isso, tá? Vamos lembrar que também não é ruim. A síntese, né, em si. E aí essa parte que eu amo, que eu fico desvendando, né? É o que eu uso com os clientes. Por que você vai escolher essa e não aquela, tá? Pelo rótulo da lista de ingredientes, né? Essa aqui eu peguei aleatória na internet, gente. Ainda tem whey no mercado, então você vai ver os ingredientes, não tem lá o soro do leite hidrolisado, chama atenção, opa, hidrolisado, né? Mas, cara, ó, tem isolada, tem soro do leite isolado de novo, cacau, paraná, aí chega aqui, sal, opa, né? Lecitina de soja, beleza, para dar textura, aroma natural e artificial, né? Enfim. E cloreto de potássio, sucralose, que a gente vem falando por muito tempo, que agora já não está mais aceitável ter sucralose em produtos que eu uso todo dia, tá? E aí, o valor nutricional é ok, dentro da embalagem é fixo, mas eu falo assim, isso aqui não é rótulo de um produto que eu prescreveria para um cliente que vai usar todo dia esse produto. Aqui eu vou estar sobrecarregando fígado, rim, até a questão de localização de produtos químicos artificiais, onde está se alojando tudo isso? Será que é só no fígado, só no rim? Onde mais pode se alojar? Hoje, demência, Alzheimer, tudo tem a ver com essas depositações, e aí, será que é isso aqui? Tá? E aí, quando eu vou olhar os nossos produtos, gente, olha a diferença, né? Um produto, um soro do leite isolado, essa aqui é a nossa de açaí. Então, ela tem isolado, tem um pouco da concentrada, açaí, bom, opa, mais açaí liofilizado, sensacional. Banana liofilizada, extrato de cenoura preta, que vai ajudar a dar a corzinha. Aroma natural, e aí que é uma coisinha que eu sempre falo no rótulo, aroma natural, ok? Aroma idêntico ao natural, cuidado. Né? Então, é idêntico. Então, isso né? Vitamina C, como a Xantana, isso aqui é normal, é seguro, isso aqui é o que ajuda a dar aquela cremosidade, certo? Isso não muda em sabor e nada, isso aqui o corpo também absorve muito bem. O silício e Stevia, Stevia é um adoçante seguro, que tem certificação, não vai trazer nenhum problema. Enfim, então, produtaço. Todas as nossas proteínas não tem nenhum corante, nem aroma artificial e tem os produtos em pó oleofilizados. Isso é maravilhoso, então tem aroma de açaí. Isso é fantástico. Aqui eu estou pensando que eu tenho o açaí, antocianinas, que eu tenho as propriedades antioxidantes da fruta, porque ela está concentrada na fruta que foi desidratada. Tá? Essa nossa Tea Protein, né, que é a nossa tecnologia nova aí, que tem para pessoas que têm dificuldade de tomar whey leitosa, né? Whey que tem a textura de água praticamente, só tem uma água aromatizada, sabor pêssego e chá branco, e dentro tem o chá branco, né? Daí nós temos todas as propriedades funcionais desse chá branco, o cliente está consumindo todos os dias, certo? Por que, licença, desculpa interromper, por que tem soja? Tem derivados de soja? Derivados? Isso aqui eles têm que colocar todo. Isso é parte de legislação, porque faz no mesmo equipamento que pode manipular outros produtos. Certo, mas não contém soja nesse produto. Que eles adicionam soja, não. Tá? Nada, mas às vezes é porque eu uso o mesmo proteína, container, por mais que esterilize ali, é lavado, mas eu tenho pode que pensar conter, que alguma pessoa na vida é alérgica à soja. Eu tenho que avisar ela que teve contaminação cruzada. Entendi. Isso é só por questão de contaminação cruzada. Tá. Mas não tem 1 grama de soja nos produtos. Tá. É como a aveia, né, Rô? Porque assim, a aveia em si, o nutriente, a aveia não tem, né? Só que muitas vezes você compra assim, uma aveia, né, que ela tá lá, pode conter. Por quê? Porque aquele maquinário inteiro, né, moeu antes algum alimento que tinha aveia e pode no maquinário ter traços, né? Se você não é alérgico, né, tá tudo bem, mas se você é realmente alérgico, o traço, né, pode trazer algum problema. Então, assim, quando a gente pensa em equipamento, indústria, isso é muito importante conter, porque a pessoa que vai estar realmente alérgica, isso é importante trazer como norma de segurança. Isso é mais para o alérgico mesmo. Então, é só 0,6% da população, mas ele tem que saber. Tá? E aí, agora... E aí, eu falo assim para minhas pacientes, que mulher que não chega na menopausa, que morreu antes, entendeu? E não tem o que fazer, gente, né? Mas é bem isso, né? É um processo natural da vida. Nós vamos entrar em menopausa, né? E a solução é só morrer antes e eu quero viver muito. E aí, é a gente entender que ou nós estamos na menopausa, ou estamos perto de alguma mulher que está na menopausa ou que passou por ela.
E a gente tem hoje em dia, né, uma questão muito grande. Essa geração atual é a geração que mais tem tido uma evolução na menopausa. Porque antes, né, quando nós pensávamos em mulheres de 40, 50 anos, parecia assim, tipo, ó, acabou, né, dali é só ladeira abaixo. Para vocês terem ideia, a nível de saúde pública, né, os programas que haviam para a saúde da mulher, eles só consideravam a mulher enquanto ela era reprodutiva. A partir do momento que ela entrava na menopausa, não tinha esse aporte, né, para a mulher menopausada, para a mulher, né, que fosse na pós-menopausa, mesmo pré-menopausa. Então, isso aí é algo que nós vamos passar por isso. E é sempre sobre não estar só no local, mas como eu passei por aquilo. Porque o pós-menopausa, ele vai construir-se muito em como eu passei pela menopausa ou como eu entrei, tá? E, às vezes, a gente, né, coloca só algumas cerejas do bolo, né? Parece que a gente só vai olhar para a menopausa em relação ao apetite sexual. Cara, é a cereja do bolo, tá entendendo? Porque, assim, né, sou casada, bem casada, glória a Deus. Mas, assim, tem até um meme que diz assim, se você faz sexo todos os dias, dá risada, pô, né? 7 dias na semana é realidade? Pode ser que às vezes não, mas você evacua todos os dias. Você urina todos os dias. Você precisa de cognição todos os dias, de memória todos os dias. E aí uma mulher em menopausa, ela vai perdendo isso, tá? E aí a gente vai entender o seguinte, que é por que eu falo sobre massa magra? Pra vocês terem uma ideia. O nosso ovário, né, ele produz estrogênio, que é o que faz a gente ovular, que faz a gente menstruar e assim por diante. Só que ele não tem só essa função. Nós temos, né, o estrogênio que vai ser usado pelo cérebro. Por que muitas mulheres grávidas ficam sem memória? Ou então mulheres menopausadas começam a esquecer onde largou a chave? Porque ela está perdendo estrogênio. E esse estrogênio é muito importante para o cérebro. Como é que a gente resolve isso, Letícia? Qual a relação de tudo isso? Porque há vários estudos hoje que demonstram o quê? Que o ganho de massa magra na coxa também vai estimular a produção de estrogênio cognitivo. E por isso que hoje as minhas senhorinhas de 70 anos fazem musculação. Porque, assim, quanto mais músculo eu tiver na minha perna, melhor a minha cognição, melhor a minha memória, tá? Quanto mais músculo tem na minha panturrilha, menor o meu risco de infarto, entende? E aí, quando é que eu estou na menopausa? A média de 40 a 50 anos. E é a média dos grandes infartos fulminantes, né? E eu brinco muito assim, que os idosos, né? Quando você falou com um idoso, falou assim, nossa, fulano de tal passou mal, chegou no hospital, ele tinha infartado e não viu. Já não viu história assim, né? Sim. Porque você imagina que o coração é um músculo, gente. Então, 80 anos batendo aquilo lá, a força que aquilo tem. Aí a gente está com 40 e pouco, né? E o bichinho está lá batendo, mas meia boca já hoje em dia, né? Porque o nível de estresse que a gente tem com 40, né? A minha mãe falava para mim, você não precisa falar, Letícia, para, pelo amor de Deus, né? Porque eu estou muito falando o tempo todo. Então, a gente tem que pensar assim, peraí, 40 aos 50 é uma fase que você está se preparando para a sua velhice. E aí, quando a gente vai falar de menopausa, a gente tem que parar para olhar essa questão, como eu estou construindo o meu corpo. E aí, uma outra coisa muito importante, falando de saúde da mulher em relação à massa magra, é o quê? A gente vai se entope de vitamina D, né? Se entope de cálcio, né? E aí, potássio, assim, vai. Por quê? Porque o maior medo de nós mulheres é ter osteoporose, é ter osteopenia, que é uma doença, né, que mais acomete a mulher. Sabe por quê que a gente tem isso? Porque falta estrogênio ali também para a produção muscular, para a produção óssea. Qual que é a solução do ganho de massa magra, Lê? Quanto mais músculo eu tenho, então, assim, o que produz osso não é apenas tomar vitamina D e cálcio. Por que muitos médicos, né, principalmente os cardiologistas, têm uma reserva a altas doses de vitamina D? Por quê? Porque se aquele paciente não tem um ganho de massa magra efetivo, ele não tem estímulo de osteoblasto, que são as células novas de osso. Como é que eu estimulo? Imagina aqui meu fêmur, né? Minha coxa aqui. Quanto mais músculo eu tenho, ele pressiona o meu osso. E essa pressão que vai estimular o meu osso a produzir osteoblastos. Quando eu me entupo de vitamina D e cálcio e não faço atividade física, o que acontece normalmente? Aquilo vai para a corrente sanguínea. E aí aonde vai ter placa de ateroma.
E aí, por isso que o médico calcificou a artéria. E aí fala, você não está comendo vitamina D, a automedicação é beleza, né, Rô? E aí, a gente entender como que funciona o processo. Eu preciso de vitamina D, eu preciso de cálcio, preciso, mas eu preciso de estímulo muscular para produzir esse osso, eu preciso de estímulo muscular para produzir esse estrogênio, para a gente poder conseguir ficar sem todo esse processo. E aí, pensando, né, Letícia, mas os calores, né, e o fogacho, e esse negócio que acontece, né? Vamos entender outro processinho importante. Já falei sobre isso, tem live minha falando sobre sono na minha rede social, mas o que acontece? Eu regenero o meu corpo durante a noite. A base da minha regeneração, qual que é? Proteína, né? Até agora, vocês entendem essa parte, né? Senão vamos embora, né? E aí, se é durante a noite que eu estou dormindo, eu não regenero, todo o meu ciclo circadiano começa a desajustar. E aí eu penso lá na melatonina, lá em cima. A melatonina não tem só a função de dormir. A melatonina vai estimular FSH, LH, nosso estrogênio. E aí acaba que, durante a madrugada, que muitas vezes a mulher tem aquele calor de madrugada, por quê? Porque o ciclo está desalinhado, não tem a produção de hormônio suficiente, porque ela está desajustada. Essa mulher começar a ganhar mais massa magra, essa mulher ajustar o valor proteico dela, ela regenera na madrugada. Vocês estão percebendo como que é importante isso para a gente? E aí, só uma outra balança importante. É assim, cortisol e testosterona, eles são antagônicos, tá? Sabe aquela quando você era criança, tinha um chato da gangorra, que sentava lá e falava, você vai ficar em cima? É o cortisol pra gente, entendeu? Cortisol aumenta o nosso estresse, cortisol, né, faz a gente ficar mais compulsiva, faz a gente ficar mais nervosa, faz a gente perder o nosso sono. Se o cortisol está alto, a testo está baixa. Para que eu uso testosterona? Para produzir minha via hormonal. Então, nós mulheres precisamos de testosterona para ovular, para menstruar, para alinhar, né? Você vai lá na reposição, ela fala, nossa, sua testa no pé, não é assim? E nós precisamos de testo para ganhar músculo. Se eu começo a ganhar músculo, obrigatoriamente o meu cortisol tem que descer. Porque eles são antagônicos. Então, por isso que muita gente fala assim, né? Eu gosto muito dos stories que a Elaine coloca, ela assim, não vá para emagrecer, vá para esparecer, sabe o que a Elaine coloca às vezes? Por quê? Quanto mais você se exercitar, você vai precisar estimular a testosterona. E aí, automaticamente, vai cair o cortisol. E aí, tudo isso que a gente vê lá, né? Ai, sintomas de cortisol alto. Você fica assim, nossa, sou eu? Você já vai melhorar. Agora, não adianta, sei lá, treinar para arrebentar e não consumir o que precisa. Que aí vai ficando mais fraca, mais debilitada, porque não tem a proteína. Esse artigo aqui, especificamente, ele traz uma questão sobre o quanto só, né, a proteína ela consegue melhorar, né, a construção muscular. O que é treinamento de resistência? Eu vou dizer algo que vocês não vão gostar, grave. Mas até os 40, a gente pode pular à vontade. Pode alongar no pilates, pode fazer zumba, pode tudo é dança. Mas, minha amiguinha, pelo menos 2 vezes por semana eu vou fazer musculação. Entendeu? Porque esse treinamento de resistência e resistido é ali, ó. É o ganho de massa magra. E o que a gente vai realmente ter é musculação. Então, encara que dói menos, né? Pelo menos 2 vezes por semana. E aí você vai começar a ter esse benefício. Você falar assim, eu faço atividade física, o que você faz? Pilates 2 vezes por semana, faço caminhada todos os dias e faço alongamento, né? Perfeito. Yoga, dependendo qual for yoga, tem uma resistência também legal aí, né? Também que a galera ficar com a gata minha, tem respeito absoluto. Mas é sobre o que eu estou fazendo para ganhar músculo. E aí eu vou ter esses benefícios que nós estamos falando. E aqui ele mostra justamente isso, que a whey em si, ela já foi, né? Ela conseguiu melhorar, né? Esse ganho de massa magra. E aqui, a gente pensando um pouco nesse resumo que eu falei, que é o quê? A importância de ganho de massa magra na saúde da mulher. E aí, esse ajuste hormonal, é o que eu falei agora para vocês. Então, o que a gente estava conversando agora está aqui nesse slide, né? Então, vocês veem lá a questão aqui, né, da menopausa, que eu vou ajustar os meus hormônios, né? A questão da prevenção também da osteoporose, a minha memória e concentração, o meu fortalecimento do meu músculo lombar e suadopélvico. Preciso falar sobre isso aqui.
Quantas mulheres, principalmente mulheres que tiveram, né, mais de uma gravidez, têm a bexiga caída, né? Quantas mulheres têm incontinência urinária? Porque, na realidade, nós temos dois músculos. Temos aqui, né, em cima, o diafragma e embaixo o músculo pubiano, que é o que segura tudo, tá certo? Se esses músculos vão enfraquecendo, qual a tendência? Vai afrouxando. E é onde tantas mulheres têm que fazer cirurgia de bexiga caída. Tantas mulheres começam a ter que usar, né, absorvente diário porque tem incontinência urinária, aquela escapezinho. Porque, na realidade, faltou fortalecimento pubiano, né? E aí, como é que eu vou fortalecer? É um outro músculo que está aí dentro. E aí eu preciso que ele seja fortalecido. Aí, ali, prevenção sobre incontinência, coligado àquilo que eu falei, a minha melhora da circulação, porque quanto mais músculo eu tenho, a minha veia está mais protegida, né? O meu vaso sanguíneo está protegido e eu tenho um estímulo celular melhor, tá? É como se você pensasse num rio limpo e num rio sujo, né? Então, eu consigo ter uma melhor circulação. A questão aqui da prevenção contra a trombose, por quê? A massa magra da panturrilha vai prevenir a trombose, vai fortalecer e vai melhorar a circulação. E o fortalecimento cardíaco. Então, assim, gente, dá para perder massa magra? Não dá, né? Não dá. E aqui, emagrecimento, déficit calórico, prevenção nutricional, vai, amor? E aí, o whey no emagrecimento, gente, será que dá para usar? Será que funciona, né? Primeiro, eu vou lembrar que ela pode ajudar muito o meu cliente no déficit calórico. Como eu falei, 100 gramas de carne, 100 gramas de ovo, vai ter mais calorias do que 100 gramas de whey, tá? Uma dose de whey, na verdade. Tá? Mas até para 100 gramas vai ser menor. E lógico, vai exigir toda uma organização nutricional. Quando eu falo em emagrecimento, déficit calórico, tem que se organizar. E essa organização está desde a escolha, preparo, armazenamento, né, porcionamento e afins, mas a whey vai ajudar muito o meu cliente em déficit calórico, principalmente quando a gente usa no lanche da manhã, no lanche da tarde. Ele poderia parar na rua e comer mais esfirra, uma bebidinha dessas de rua que também fala que tem proteína, mas daí tem um monte de carbo, um monte de corante, um monte de coisa, você leva uma aí na bolsa, 100, 110 calorias, vai ajudar a manter esse déficit calórico, tá? Então, vai ajudar no emagrecimento. Só coloquei essas. O que ela vai fazer no meu emagrecimento? Pensando lá no corpinho. Então, tomei a whey. Lá no meu estômago, aumenta a grelina. A grelina é um hormônio que sinaliza a saciedade. E ela vai chegar. Uma característica da whey, gente, é que ela passa por todo o nosso intestino. Ela vai chegar até a terceira fração dele aqui. E em todas as frações aumenta esse hormônio aqui, ó, GLP-1, né? Quem que é o GLP-1? Todo mundo está falando aí, né? O Ozempic. Que ele estimula no corpo? GLP-1. E o soro do leite, a proteína do soro do leite, que é o whey protein, ela faz uma ativação natural dele aqui. E o que ela faz? Ela sai do intestino, vai lá no hipotálamo e sinaliza, tá tudo bem, estão sem fome. Ela faz aquela gangorra fome e saciedade, tá? E o legal é que, por exemplo, vou comer um alimento integral. O alimento integral, geralmente, ele passa na primeira fração, alguns chegam até na segunda. Eles estimulam um pouquinho aqui, mas não na mesma potência que o whey consegue passar por todas as frações do intestino, tá? Fora que estimula também GPY, que é outro hormônio da saciedade, que é muito interessante. Então, entende, o CCK também é via intestino, estômago, bem no comecinho aqui também, que ele reduz ele faz com que a gente tenha uma redução no esvaziamento gástrico. Então, também, quando eu dilato o estômago, eu sinalizo o cérebro que está cheio, logo é para parar de comer. Então, ele também estimula via todos esses sinalizadores aqui. E a whey faz isso. Então, pensando também, como eu coloquei aqui, isso aqui é um outro estudo que eu coloquei, até pensando em glicemia pós-prandial. Então, diabéticos que estão com a glicemia descompensada, ou que estão, por algum motivo, precisando reduzir, introduzir o soro do leite pode ajudar com que eles participem daquela saciedade que eu coloquei lá, GLP-1, glucagon, entre outros, e vai reduzir a hemoglobina deles aí a longo prazo. Então, pode ser até para tratamento, fins terapêuticos dessa whey protein, tá? E olha que coisa legal que eu coloquei aqui também, usar o whey protein como estratégia noturna. A gente usava isso pensando em ganho de massa muscular, e ainda é uma estratégia que a gente usa, então, no mulher que treina à noite, ou até que treina às 10h30 da manhã, e o almoço dela é o pós-treino. Não tem necessidade de pôr whey no pós-treino de alguém que já vai almoçar, né? Ela já vai ter a proteína via refeição. Mas eu posso introduzir essa whey no sono. E esse estudo mostrou que tomar o whey no período noturno, antes de dormir, fora você baixa a caloria, tem uma boa digestibilidade e absorção.
aumenta a ativação das minhas mitocôndrias. Esse estudo se mostra que a whey faz com que o corpo acorde com a taxa metabólica basal dele aumentar em relação às pessoas que não tomam esse soro do leite noturno. Ou seja, o meu corpo está trabalhando mais quando eu consumo uma proteína no período noturno. Fora toda a parte de reparação tecidual, hormonal, tudo que ela falou ali, né? Síntese, GH. Essa parte aí. Esse foi um achado meu que eu pus aqui também, tá? Eu não sabia, que aumentava a função mitocondrial no período noturno, tá? Mas aí temos que entender que aqui eu estou pensando em soros do leite de boa qualidade, né? Se eu pegar uma whey que tem um monte de carboidrato, corante, aroma, sei que eu estou estimulando aqui, talvez não, tá? Mas o soro do leite de boa qualidade está aumentando essa função mitocondrial e a síntese, né, tá? Miofibrilar lá, que daí é a parte de síntese que a gente já sabia, tá? Mas agora a questão do metabolismo basal, de fato, eu achei muito legal e, ó, 2023, tá? Nesse caso, noturno, seria melhor o concentrado, então, para ficar mais tempo ou não? Não obrigatoriamente, mas sim. Tá? O concentrado tem um tempinho de digestão e absorção de 30 a 60 minutos. Ele já está na corrente sanguínea. Um isolado hidrolisado pode ser de 20 a 30 no máximo, tá? Mas a pessoa vai dormir, todo o trabalho de síntese proteica vai continuar acontecendo independente do tempo, tá? Agora, se ela for tomar, sei lá, 11 da noite já dormir, o isolado é melhor, questão dela não se sentir desconfortável, tá? Mas ambas vão ter, pensa aqui que é o soro do leite, tá? É a proteína do soro do leite, independente de ser isolada, concentrada ou não. Também lembrei aqui, ó, que pré-sono, então, melhorando performance e o ganho de massa em mulheres aí que treinam, então, se usar no período noturno e reduzindo a fome do café da manhã. Olha só. Então, o paciente que às vezes eu preciso tomar café da manhã, eu mexo na ceia dele, tá? Pode ser uma estratégia eficiente também. O impacto do whey na perda de peso, então, hoje a gente sabe que a whey, aqui complementando, que ela ajuda o meu paciente a perder menos massa magra durante o déficit calórico. Eu tenho que colocar o paciente obeso em déficit, junto com o déficit pode perder massa muscular. E a whey, ela entra como uma super estratégia para eu reduzir essa perda. Isso a gente sabe que acontece também. Então, pode impactar na saciedade, vai também promover uma menor redução de massa muscular, logo esse paciente também não reduz tanto o metabolismo basal. O que acontece com o emagrecimento que perde muita massa magra? É a hora que ele faz uma dieta de 1.800 por 60 dias, daqui a pouco os 1.800 emagrece mais, ele tem que ir para 1.600. Aí ele emagrece mais, tem que ir para 1.400. Chega uma hora que o nutri não pode ficar tirando. Às vezes é ajustar para que ele pare de perder tanta massa. Assim, a whey contribui para essa manutenção. Tá? E aí, no caso, até para essa eficiência metabólica. Porque se eu estou pensando que eu tenho mais mitocôndrias ativas, mitocôndrias respirando, gastando, e aí não está aqui, mas será que uma mitocôndria mais ativa está modulando mais gordura, vai ajudar o percentual de gordura? Talvez sim, tá? Talvez sim. Tem estudos que falam que sim, tá? Eu não coloquei aqui. E aí, quando eu penso em compulsão alimentar, olha só, um suplemento para quem treina, mas eu estou pensando no obeso compulsivo que come ali sem controle em alguns períodos do dia, né? E tantos estudos como o soro do leite, que é o nosso whey protein, que a gente faz o que a gente tem essa sensação aqui. Ele até vai comer o que talvez não era para comer, tá? Aqui eu estou pensando no paciente que come de tudo e de muito de tudo, mas que se eu sugerir que na estratégia nutricional, olha, você vai comer o lanche da rede X lá que você pediu, né? Você pedia 3 hambúrgueres com 3 batatas e 3 copos de Coca-Cola, eles fazem isso, gente. Isso é compulsão, né? Você pediu no iFood até chegar na sua casa, toma uma dose de whey. Às vezes vai chegar aos 3 lanches, mas ele vai comer 2. Então, pensem que na terapêutica do processo, isso vai ajudar, tá? Então, tomar o whey protein de 30 minutos a 60 minutos antes de uma refeição, por conta daquela cadeia ali, a hora que chegar a comida, já chegou lá no cérebro. Você cai no estômago, mas já chegou GLP-1, já chegou o PY, já sinalizou aqui. Aí a pessoa já tem aquela sensação de repulsa mesmo, já estou cheia, já estou satisfeita, já estou empanturrada. O whey consegue fazer isso, tá? E aí também pessoas que são comedoras noturnas, que falam assim, nossa, eu preciso comer depois que eu janto. Olha que super estratégia você sugerir a whey, né? Vocês já pegaram a whey nova de açaí com banana e colocaram no iogurte, né? E colocaram na geladeira 20 minutinhos, um creminho de açaí maravilhoso. Então, eu nutri tem uma flexibilidade muito grande nesse sentido de ajudar esse creme. Não só tomar como suplemento líquido, tá?
Então, na compulsão, gente, lembrando então que ela vai ajudar nessa percepção de saciedade, tá? E aí vai, na maioria dos casos, ajuda o meu cliente a comer menos do que ele deveria, mas não que ele escolheu isso aqui melhor, tá? Mas ela vai ajudando ele a ter uma saciedade, tá? Por conta daquelas vias. E ela faz isso. Vocês podem ver que a amiguinha fit de vocês, que toma whey todo dia, vocês oferecem coisa fora da dieta, ela sai para jantar com vocês, ela vai na pizzaria, ela sempre parece que come o que precisa. E elas tomam whey. Tem uma relação, sim, com essa saciedade. Tá? Pensem nisso também. Algum complemento? E aí, né, é a mesma fala sobre envelhecimento. Então, assim, os homens presentes, falou sobre menopausa, não estou dando assunto, né? Mas aí, envelhecer, você vai, né? Exceto se você parar no meio do caminho. Mas é que você parar no meio do caminho. E aí, o que acontece? Não sei qual de vocês, se alguém aqui assistiu o nosso café, né, que a gente faz quarta-feira, eu falei um pouco sobre o cálculo proteico, né? E o idoso precisa de mais proteína do que o jovem. Há estudos mostrando 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, eu deixei um desafio para o pessoal do café, e deixo mesmo para vocês aqui, quem não fez, pega o seu peso, né, e para o mínimo 1,7 gramas. Você calcula quanto de proteína por dia. E proteína, gente, não é a quantidade em si. Então, falando no começo, 100 gramas, né, de um frango tem ali as 20, né? Um ovo tem 6,5 a 7. E aí você vai conseguir olhar e falar, será que eu estou consumindo as minhas 90, 100 gramas por dia? Será que a minha mãe, será que o meu tio, será que o meu avô, aquele familiar que eu tenho próximo, com tanta dor, ele está consumindo proteína? E aí eu trouxe para vocês aqui algo muito importante, que é o que, né, alguém falou aqui, né, sobre o que é essa sarcopenia, e eu trouxe para vocês 4 assuntos, né, 4 termos que a gente usa muito, que às vezes você nem sabe que você tem, ou você nem sabe que existe, tá? O primeiro aqui é a caquexia. O que é a pessoa caquética? Só idoso é caquético? Não. Nós temos muitos jovens, né, que vão em busca de emagrecimento, às vezes muito rápido, né, Rô? Aquela mulher que de repente ela resolveu mudar de vida, e aí aconteceu, né, uma virada na vida dela, e ela quer emagrecer por quanto é custo. E ela vai começando a ficar com uma massa magra muito baixa, até entrar em caquexia. E isso é tão sério, gente, que o caquético ele pode entrar numa situação, num eixo que você não regenera mais, e a pessoa morre por conta disso. Porque começa a faltar músculo, até no coração. Então, caquexia, né, é algo sério e pode tanto atingir o idoso quanto uma pessoa jovem, tá? E a questão principal da perda de massa magra aqui é em que tempo que houve aquilo, tá? O caquético, né, rapidamente aquela pessoa perdeu massa magra. E aí você vê aquele bracinho que vai ficando muito fino, aquela pessoa extremamente flácida, porque não tem muito músculo, né? Aquele rosto muito abatido, porque ela tem a gordura ali ainda, né? Ficou muito flácido, mas não tem músculo por baixo, né? Então, grandes emagrecimentos muito rápidos, sem a proteína ajustada, pode trazer isso aqui, tá? O outro ponto, que eu acho que muitos não conhecem, que a gente chama de dinapenia. Alguém já viu esse termo aqui? O que é dinapenia? Estava lá nos sinais e sintomas, tá? É a perda de força muscular. É aquele idoso que não tem mais força, às vezes, para poder pegar uma coisa básica dentro de casa, né? Às vezes você vê um idoso, ele não consegue, às vezes, ele está tão fraco que um pacote de 5 quilos para ele é muito peso, né? E algo muito importante aqui, gente, que dependendo do nível que esse idoso está de dinapenia, ele tem dor. E eu recebo muitos idosos no meu consultório com dor que não tem nada a ver com doença reumatológica. É falta de proteína. Aí você ajusta a proteína desse idoso para a dor. Porque, na realidade, o que ele estava tendo era um processo de dinapenia, estava perdendo força muscular. A osteopenia é uma perda gradual do quê? Faltou um A aqui, da massa óssea, que é o que a gente mais ouve falar, né? Tá com osteopenia, né? Tá com osteoporose. Isso aqui a gente vê no exame de densitometria óssea. Mas acaba que, às vezes, é um exame que você faz com 50 e pouco. E aí você já teve uma perda ali. O importante da osteopenia, falando na questão muscular, é que a osteopenia eu consigo paralisar e, dependendo do caso, reverter um pouco. Então, se eu estou com osteopenia, eu começo a mudar a minha composição muscular, começo a mudar a minha alimentação, eu posso evitar isso aqui. E a sarcopenia,
que é a perda gradual do tecido adiposo do músculo. Vai perdendo, 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 e aquele idoso está magrinho, fraquinho, e ele está corcunda muitas vezes, por quê? Porque ele não tem massa magra nas costas. Então, ele não consegue mais ter força para manter a coluna ereta, porque ele está ficando curvado. Então, quantos, né? Às vezes você no seu dia a dia lida com alguém assim, né? Hoje tem até obesidade sarcopênica. Por favor, Que deixa a eu pessoa A gente tem... pode já só encerrar, a gente vai falar as perguntas. Como a obesidade sarcopênica? Então, porque daí tem um obeso que ele tem lá 100, 120 quilos, só que a hora que ele faz a bioimpedância ou o DEX, afim, ele percebe que ele tem menos músculo do que ele deveria ter, né? E aí também, por isso que talvez a condição de obesidade se instale mais, é mais difícil porque ele está com a sarcopenia. Né? E aí é importante a gente olhar para a questão da proteína, porque o que é o hormônio idoso? O idoso não consegue mais digerir, né? E aí ele vai chegando à noite, ele bate uma sopinha de abóbora, né? É assim, fala Deus, né? E aí bate uma sopinha de abóbora e ele não come mais a carne, né? Ou então faz sopinha de pão, que lá em Minas chama de papinha. E aí não tem proteína nenhuma, né? E aí ele mora sozinho. Ela faz ele cozinhar um macarrãozinho, ele cozinha ainda miojo, né? Ele cozinha um macarrãozinho, porque é mais fácil de digerir e é rápido, porque ele não vai querer pegar e fazer um filé de frango uma hora daquela. Ele não vai conseguir digerir nem a carne moída. Então, ele pode sim tomar a sopinha dele e logo depois ele com uma dose de proteína num copo, dissolver e tomar. Vocês estão percebendo o quanto a gente pode facilitar do outro e a nossa, tá? E aí é que esse artigo, ele traz justamente isso, a questão da massa magra das idosas, tá? E aí apresentou, assim, uma grande melhora da força muscular, tá? Que é o que a gente viu anterior lá. Então, não apenas aumentou a massa magra, mas ela sentiu mais força muscular e capacidade funcional. O que é esse teste que eles fazem? Esse teste é sobre subir degraus, entendeu? Sentar e levantar sozinha. Eu brinco assim no consultório, eu quero ser uma velhinha que sento e levanto sozinha, carrega as minhas sacolas e sei quem eu sou. Como fazer isso, Letícia? Só com massa magra, tá? Não tem para onde correr. E aqui, a nutrição, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres, gente, olha só, a terapia nutricional para sarcopenia, que inclui 20 gramas de whey e 800 gramas de vitamina D, lembra tudo aquilo que eu expliquei para vocês, né? Melhorou a força dos membros inferiores, a velocidade de marcha. Sabe aquele idoso que começa a andar assim, ó? Você chama ele, há 2 horas ele tá lá ainda, né? Porque não tem mais marcha, tá? E aí, a questão da força de extensão dos joelhos, porque ele não consegue mais degraus altos, porque ele não consegue mais estender os joelhos. Então, com apenas 20 gramas de whey, melhorou isso, porque aquilo que nós estávamos falando, a questão do whey, gente, não é só pensar em proteína, é todo aquele eixo hormonal que ele sinaliza, que é o que o Rô mostrou. Então, tem vários hormônios que ele vai sinalizar por conta disso. Então, eu estou sinalizando para o meu corpo, né, a produção disso, da questão toda hormonal. E a gente não colocou aqui, porque parece que todo mundo sabe, né? Mas a gente não pôs a parte de aumentar a síntese proteica declaradamente, né? Porque ali eu falei de GLP-1, CCK, mas aumenta mTOR, NPK, entre outros, que é a síntese proteica pura. Isso a gente já sabe, a ciência nem discute que o whey protein facilita e favorece o ganho de massa, tá, gente? Então a gente trouxe os plus, né? Para a gente entender que pode ser além. E agora, eu falei com vocês sobre a aula de Bluzet, né? Sobre antioxidantes, sobre os 10 passos dos seres longevos, né? Para quem participa. E agora, recentemente, incluiu-se que, além dos 10 passos lá que eu citei, ter boa massa magra garante que a gente vive mais, né? Não é uma massa magra, você pode ver que todo mundo que passa dos 100 anos não é um arrombado, mas é uma pessoa que está ali com o corpinho em ordem, tudo firminho, tudo rígido, que também a massa magra tem essa relação, né? E aqui é só uma consideração, é um artigo sensacional que ele diz também que todos os seres vivos que comem calorias suficientes, na verdade é 20% menos do que se sentir cheio, certo? São seres que vivem mais e que estão mais tempo na Terra por conta disso. E aí entram os seres humanos também. E aí fica a nossa relação, né? O povo está ficando obeso, então todo mundo está comendo mais do que esses menos 20, né? Está comendo mais 30, mais 40, mais 50. Então, se eu penso em longevidade, eu tenho que pensar em redução total calórica no contexto geral, certo? Vai ter os dias que são esporádicos. Eu falo, uma formatura no casamento, todo mundo
vai comer mais do que precisa e além do que precisa, tá? Consciente e inconsciente. Mas o nosso dia a dia tem que ter a quantidade de caloria adequada e a quantidade de proteica adequada, tá? E aqui é só um artigo que disse, ó, que a gente tem uma atenção bem especial na casa aí dos 50 a 65 anos, em que pessoas que nessa faixa etária comem bastante proteína, proteína moderada e baixa proteína, ó, então as pessoas que de fato comem mais proteína do que a população em geral, vão ter mais tecido muscular de reserva, vão ter mais massa magra. Porque daí quando chegar nos 66, talvez comer mais proteína e menos proteína, a média não vai ser tão grande assim. Ou seja, a pessoa tem até uma redução da síntese em si, tá? A pessoa, o corpo ele fica habilidoso em aproveitar menos proteína, vamos dizer assim, tá? Então, aqui é uma faixa etária que a gente tem que cuidar mais para preservar, e aqui, estar ativo, estar suplementando de forma eficiente, um pouquinho mais do que o necessário, porque quando eu chegar a partir dos 66, talvez a minha redução lá, eu use 1,5 gramas, 1,4 gramas, o corpo vai dar conta de converter isso em músculo, tá? Mas, então, na nossa fase adulta aqui, gente, eu estudo de 50 a 65, tá? Mas eu uso, nós estamos usando massa e consigo massa em todos os estágios da vida, certo? Mas aqui, talvez, é um estágio em que ainda quem está com 50 e não está com a massa magra em ordem, então também dá tempo de correr atrás, né? E aqui, para a gente finalizar, já o último, né? Só para... E aí, gente, esse estudo que eu achei muito sensacional, porque ele disse o seguinte, ó, pessoas que têm a massa magra preservada e não têm doenças associadas, né, que conseguiram se manter bem, então são pessoas que têm menos risco para doenças relacionadas a todas as doenças que citou aqui, riscos de morte por qualquer doença. E ali embaixo, pessoas que têm baixa massa muscular e doenças associadas têm muito mais riscos de morrer por qualquer outro tipo de patologia, ou seja, a pessoa vai ter um tumor com massa magra reduzida, vai ser muito pior. Se ela é uma diabética com menos massa magra, tudo vai ser mais comprometido, aumentando o risco dela morrer daquilo, tá? Ou de outras doenças associadas. Ou seja, uma massa magra sendo um indicativo de manutenção de saúde e prevenção de mortes de todos os tipos. Eu achei isso aqui fabuloso. E é um dos artigos que veio para complementar os 10 passos. Por que manter a massa magra? Então, vai me manter mais tempo na Terra? Sim, tá? Porque, como eu disse lá atrás, força, mobilidade. Pense no idoso que não anda direito, que não carrega a sua sacolinha. A gente tem que pensar na estrutura como um todo, mas o obeso que não vai ao mercado sozinho depende de alguém. Sim. E se alguém está cuidando 100%, será que a dedicação é só para aquele idoso? Aí ele não vai no banheiro, ele dá uma rua, ele segura, faz, enfim, muda toda a qualidade de vida, o nível de estresse e tudo isso impacta o quanto o meu corpo responde. E aí ele vai ver mais ou menos. Tá? Então, pense que a massa magra está nesse sentido. A pessoa estar ativa, talvez já é um indicativo aqui dela estar ativa, conseguir o mercado, atividade física e fazer tudo o que ela precisa. Tá? Eu também quis trazer esse artigo que eu achei bem legal. E aí vamos para as nossas dúvidas. Aí, antes de falar das dúvidas, eu tenho uma dúvida para vocês. Né? Então, depois de tudo isso, vocês acham que o whey é só para quem faz academia? Não. Não é? Percebeu, né? A gente veio do interior para cá, mas valeu, né? Então, assim, eu entendi, né, o quanto é importante, né? E essa é a nossa ideia sempre, né, como nutricionistas, né? O nutricionista ele tem um papel muito importante, né, ensina a alimentação para poder esclarecer, né? A gente está pontual, né? Glória a Deus, viu, Rafa? Ó, a palestra de namorada. A senhora tinha uma dúvida logo no começo, né? Que eu pedi para a senhora guardar um pouquinho. E ela também, e ali também. Pode falar? Criança pode tomar whey? Pode. Que pergunta maravilhosa, senhora Todos. Vamos pensar assim, né? A questão de criança e alguns alimentos sobre introdução alimentar, né? Então, dependendo da criança, dependendo da genética dela, por exemplo, uma médica vai falar para ingerir o ovo a partir de 1 ano, certo? A mesma forma, a gente trabalha com a proteína em pó, com o whey. A partir de 1, 2 anos, colocar. Mas é para colocar como? Vou dar o whey mesmo para aquela criança? Não, às vezes você, assim, aquela criança que no café da manhã, né? Você não pôs a proteína ali de alguma forma, você deu só uma frutinha para aquela criança, e aí ela não quer hoje aquele ovinho, que seria ali 6 gramas, você pode pegar, né? Dar 10 graminhas amassada com uma banana, né? Isso tudo vai depender da questão dela em si, nutricional. Meu filho, né? Eu preciso falar que meu filho ganhou hoje, né? Eu estou aqui, gente. Meu filho está lá
fechando o campeonato dele de futebol, meu filho é jogador de futebol mirim, e ele ganhou o jogo lá, né? Estou muito feliz, só contar, né? E aí, o Dante vai fazer 11 anos agora semana que vem. O Daniel tomou bem, né? Porque ele joga bola 3 vezes por semana, vai aos campeonatos dele. Eu não consigo colocar para ele toda a proteína que ele precisa se não for suplementar, porque senão eu entupi esse menino, né? E aí é importante, sim, questão do ajuste, né? É a gente entender que eu estou dentro daquela medida fornecendo 20 gramas de proteína, né? Em que momento eu colocaria 20 gramas de proteína? Eu não vou dar um bife de 100 gramas no café da manhã, eu daria um ovinho. Então, se eu vou dar um ovinho, tem 7, eu vou fazer equivalência, entendeu? Que a gente vai desconstruindo o produto em si. Mas por que não menor de 1 ano? Porque menor de 1 ano, alguns alimentos, como dependendo da criança ou ovo, eu posso estimular a fator alergênico. Então, é por isso. E também, aí sempre a qualidade do whey que você está dando para essa criança, né? Porque você já está introduzindo um Alergênico, complemento, né? Que ele tem um rótulo limpo, aí é sucesso, tá? Não vejo problema nenhum. A senhora também tinha uma dúvida, né? Ei, que eu cuido de uma idosa e ela está toda encurvadinha e eu sempre faço massagem nela, sabe? É meu top. E eu não consigo fazer com que ela fique ereta. E eu fico com dó, porque ela é toda encurvadinha, ela já tem 95 anos. Mas ela é muito, assim, esperta, ela vai sozinha mesmo, mas ela vai segurando, assim, as coisas. E eu queria muito, assim, saber se eu tenho como, com esse produto, né, oferecendo para ela comprar, ele vai trazer... Porque isso é postural, Sim. né? Mas Sim, e aí pensar o porquê. estrutura, mas... Sim, porque lembra que nós falamos agora há pouco? Porque eu vou encurvando, porque eu não tenho massa magra nas minhas costas, né? E aí eu vou encurvando por conta disso. Então, eu preciso fortalecer minha musculatura para conseguir, né, não ficar encurvando. E aí não basta eu fazer alongamento, etc e tal. Tem que pensar, o que está sustentando aquela coluna? Está sustentando aquele músculo. Então, possivelmente, ela tenha, né, um déficit proteico na dieta em si, né? Porque acaba que eles comem frutinha amassada, né? Muito macarrãozinho, muita batata, franguinho desfiado. E assim, gente, 100 gramas, faz o teste depois em casa. 100 gramas de frango desfiado, é frango, né? É frango. Você empapoça, né? Nossa, o pai eterno acaba esse 100 gramas. Aí você imagina um idoso, uma questão digestiva muito séria, né? Ele não consegue. É qual que é a tendência dele? Ele saindo da proteína, porque não consegue digerir. A grande parte dos idosos, eles não conseguem ter um aporte proteico ideal, porque a digestibilidade está ruim. Por isso que é importante oferecer um produto mais fácil, né, de ser digerido. Por isso que a proteína em pó, por isso que o whey é uma ótima solução, porque aí eu consigo colocar para ela. Isso é importante, por exemplo, quando eu penso no paciente diabético, né, que vai jantar o quê? Um macarrãozinho, né? Aí dentro do macarrãozinho, vai lá em cima o pico de glicemia, já amanhece de manhã com a glicemia alta. Se eu coloco a proteína ali, além de eu ajudar no aporte proteico desse idoso, eu estou também reduzindo a velocidade com que vai chegar essa glicose no sangue. Então, eu vou modular a glicose desse paciente. E lembrando que, quando eu falei lá no começo, que muitos idosos precisam de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é bastante coisa, gente. Tá? Isso aí é um cálculo, por exemplo, para eles ali, ó. Estão entendendo? Também isso, os estudos com sarcopenia e suplementação de proteína, a resposta é muito mais rápida do que quem não tem a perda, né, de massa magra, toma um suplemento. Então, se ela tem a sarcopenia, ela tem perda de força muscular, o aumento em força muscular e hipertrofia. Não que ela vá se corrigir a postura, tá? Mas é a massa magra. Mas todo o movimento que ela vai começar a fazer, que ela trabalhar esse músculo, que agora está perdendo músculo, se ele estiver melhorando, pelo menos mantendo, melhorando a composição desse músculo, pode ser que ela melhore a longo prazo um pouquinho, 1 centímetro de curvatura. Mas o produto não é para isso. Para né? porque isso é massa magra. Isso é postural, já tem até hábito, às vezes ela até tem medo ou dor, alguma coisa nesse sentido. E a falta de força, né, Rô? E aí, só olhar assim, né? Próximo, vai chegar amanhã lá. Começa a olhar. Claro que a gente falou de valor biológico, né? Onde tem proteína? Está comendo ovo? Está comendo carne? O que ela está comendo proteína? Possivelmente, a senhora vai olhar e vai ver que quase não tem proteína na dieta, tá? E aí, é isso que nós falamos, ó, esse quadro aqui, tá? E o paciente começa a ter um ganho de massa magra, o idoso, gente, é assim, ó.
em 30 dias, esse idoso está outro. Tá? Ah, melhorou 100%? Não, mas ele já... 0 a 10, quanto é que o senhor melhorou? Ah, já estou 5, aí eu brinco, passa de ano, né? Porque você vai ver que ele vai fortalecendo, vai ter mais disposição. Porque às vezes ele é até um idoso ativo, porque o idoso todo dia caminha ao redor, mas ele está fraco, ele está se sentindo, né, cansado. Só que o que o senhor come? Ele está com intestino entupido, porque ele come banana, aveia, farelo que todo mundo mandou ele comer, né? Todos os farelos possíveis, bolachinha de maisena, aí ele entope o intestino, né? Não funciona, ele toma laxante que não absorve na bagunça. Mas a proteína, ai, proteína eu não gosto muito, porque eu não consigo digerir. Vocês já ouviram isso? Tentando experimentar a nossa T-protein, que a textura de suco de água é super sutil e é docinha, é uma delícia. Tudo bem se tomar em quente ou não? Pode. Pode, né? Agora me pergunta. Como é o Dessas nome coisas, desse produto? A nossa T-protein de pêssego com chá branco. tá? Para degustação vai estar de açaí. degustação. Tá para degustação? Ah, perfeito. Vocês vão ver que não parece whey, parece uma água aromatizada. Muito boa. E aí teve assim, uma perda. Você viu que eu mostrei que tem um estudo? Não faz. Pode ajudar a melhorar? Isso não teve peso de perda, mas não ativa. Teve uma perda muito grande de massa corporal. Dessas doenças que você explicou, tem um que, assim, é muito típico de paciente nesse Bariátrico, sarcopenia. E a sarcopenia, a gente hoje em dia, né, a cirurgia bariátrica, ela entrou com uma ferramenta muito grande para a gente diminuir a obesidade, né? Nós, no Brasil, já temos superobesos, que são pacientes que eles nem conseguem fazer a bariátrica, tá? Eles têm que eliminar, né, 10 a 15% para poder conseguir. Mas a bariátrica, sim, é uma ferramenta muito importante, né? Mas aí, sim, o bariátrico, ele vai precisar sempre, né, de suplementação. Eu falo muito no consultório do paciente, olha, você vai fazer bariátrica, você precisa compreender que você precisa passar a vida suplementando. E só bariátrico, hoje em dia, não, gente. Nós tomamos coisa para dentro de vinho? Tomamos. Entendeu? Então, assim, não existe mais. Mas Né? aqui caberia o bariátrico. Então, caberia tanto, né, questões, senão, assim, no primeiro workshop, eu falei com o Rafa, no workshop de palestra, né? E aí, a questão do bariátrico eu sempre falo, primeira coisa, proteína. Comer a proteína, depois é comer aqui, os reguladores, as fibras, as frutas, os legumes. Por último, a gente vai comer o carboidrato, entende? O carboidrato, ele é energético. Então, eu não preciso de tanta mais energia ali. Eu tenho gordura acumulada, que é uma fonte de energia, né? Mas se eu vou ficando baixo na massa magra, assim, e a gente vai tendo muito bariátrico sarcopênico. Então, tem estudos que mostram que o bariátrico, que não muda de estilo de vida, que não introduz atividade física na rotina, ele diminui em 10 anos a expectativa de vida. E outra coisa importante sobre sedentarismo. Se alguém aqui hoje é sedentário, amanhã vai falar, olha, eu vou, né? Porque, assim, hoje em dia, há estudos que demonstram que as complicações, né? Vamos entender o contexto, as complicações de doenças do sedentarismo já estão se equiparando ao tabagismo. Olha como é que se segue. Então, assim, nós precisamos entender que o exercício físico, ele precisa entrar na nossa rotina. Mas aí, assim como entra na nossa rotina, eu preciso olhar para a minha dieta, né? Que é aquela história. Quanto combustível eu ponho para um carro que vem de Piracicaba a São Paulo? X. Quanto eu ponho de combustível de carro que vai de Piracicaba para Águas? Y. Né? Então, se eu gasto mais, eu preciso consumir mais. E aí é olhar, eu quero construir músculo, então eu preciso de proteína, eu preciso de energia, e aí olhar isso aí. Mas é muito importante olhar o bariátrico, a questão de proteína. Tá? Porque assim, 100 gramas de carne moída, né? Agora 20 gramas ali, ó, fácil. Né? Então, não engasga, né? E fica fácil, e sinaliza a saciedade. A pergunta da pessoa online. Há quase 50 pessoas online aí. Olha, que legal, obrigada, gente. A galera mandou aqui, né, uma pergunta da Maria, já uma pergunta mais técnica relacionada aos nossos produtos em relação ao consumo diário do Smooth Protein. Atende a necessidade proteica de idosos? Bom, os smoothies de açaí, 16 gramas de proteína vegetal, da ervilha e do arroz. Tá? Quando eu estou pensando em alto valor biológico lá, a proteína da ervilha é isolada, tá? Eu não estou pensando na ervilha como um todo. A ervilha é um alimento, parte dela é proteína, parte é carboidrato, parte é fibra, parte é água. Quando eu isolo,
quer dizer que eu tirei o resto e deixei a parte proteica. Então, ela tem mais proteína por grama, certo? Então, nossos produtos são a base de proteína da ervilha e do arroz, e a da ervilha é a proteína de maior valor biológico quando eu penso isolada. Então, sim, ela vai participar desse processo de síntese proteica, manutenção da massa, a gente pode usar. Só que tem que pensar na proteína como um todo, né? 16 gramas a dose de açaí, 19 na de banana. Tem que complementar as outras X gramas de proteína da pessoa com os alimentos, né? Mas sim, pode ser usado também como complemento proteico, como suplemento proteico. E para a gente ter uma ideia de cálculo, né, Rô? Vamos pensar assim, né? O Cantão falando de 19 gramas, de 20 gramas. Então, vamos pensar numa senhorinha idosinha lá, que ela pesa 65 quilos, tá? Aí eu vou colocar, né, ela tá já em sarcopenia, tá com uma perda muito grande. Então, assim, para não causar confusão, né, eu vou colocar 1,9, com dor no coração, que tem um pouco mais. 123 gramas de proteínas. Você entendeu? Aí eu tenho que botar tudo de uma vez? Não. Eu vou pegar 123 gramas de proteína e eu vou diluir ao longo do dia. Entende? E aí, por isso que a gente pode, como o Rô falou, a questão de como lanche, né? Às vezes, comer um ovinho quente, né? Com uma torradinha, aí no meio da manhã eu dou ali 20 gramas, aí ela consegue consumir ali um franguinho desfiado, foi mais 20, entendeu? Aí no meio da tarde eu dou mais um lanchinho, eu posso pôr smoothie de chocolate, que vai ter a fibra também para lá para o dia, vai ter outros nutrientes, vai ter o triptofano, né? Vai ter a taurina para ver se poder melhorar o sono dela. Aí o jantar, ela faz uma sopinha que ela quebra mais 2 ovos, ou ela põe mais 100 gramas de frango. Então, eu vou dissolver em tudo isso, tá? Porque a média, vamos pensar assim, no mínimo, pense 90 gramas, tá? E aí, como é que eu estou distribuindo 90 gramas de proteína ao longo do meu dia? Tem mais lá? Pergunta lá? A outra era essa, calcular. Tá? Então era isso. A gente vai calcular e distribuir, né? Então, pensa que eu tenho que pegar aquilo e dar no dia inteiro. E até uma coisa muito importante sobre sono, e às vezes que muitas pessoas fazem passei o dia inteiro sem comer nada. Aí chega na janta, quer resolver a vida. Aí não dorme. Também, mas nem tô ganhando massa magra. Sabe que tá ganhando massa magra? Porque você passou a noite inteira digerindo. E aí você atrapalhou o GH, que é o hormônio da regeneração. Entende? Então, as coisas têm hora. A gente gosta muito, né? O Royal, a gente está nessa mesma linha, a gente gosta muito de uma chamada crononutrição. O que é isso? O nosso corpo ele tem horário para tudo. E quanto mais eu respeito isso, melhor. Porque nós somos seres diurnos, né? Nós somos criados para sermos ativos durante o dia e descansarmos durante a noite. Só que aí a gente quer, né? Essa energia elétrica que a gente criou, virar. Não dá para virar. E se eu consumo todo, eu vou comer lá, não vou nem por 123, vou por 50 gramas. Nossa, jantei. Né? Chega de noite, eu vou num rodízio, mando só o espeto de carne. Vai dormir? Não vai dormir. Vou absorver, sintetizar? Não vai sintetizar. Porque às vezes fala, você faz um treino de 12 horas, aí quem faz exercício, eu tenho que comer em casa, aí tudo depende, tá? Depende do quanto tem de gordura nesse corpo, depende qual que é a estratégia nutricional. Eu gosto, sim, muito de jejum intermitente, mas aí a gente pensa assim, não, mas se esse indivíduo está em jejum, o que ele comeu no jantar? O que eu vou dar de base para ele de manhã? Como é que ele vai quebrar o jejum? Então, nada, eu assim, estou de jejum, jantei costela e vou almoçar rabada. Não, para com jejum, né? Então, o jejum intermitente é uma estratégia muito importante, da gente falar mais sobre isso, porque o jejum ele melhora a autofagia. O que é a autofagia? É a minha regeneração. É a minha célula olhar, meu corpo falar assim, ó, isso aqui está mutado, isso aqui está com câncer, foi para fora, né? Então, o jejum, ele faz essa regeneração. Mas tudo aí vai depender do quanto eu treino, né? Eu vou todo dia de manhã, faço jejum. O que eu faço? Caminhada. O jejum é mais importante. O que eu como na hora que eu estou comendo do que o tempo que eu não estou comendo. Fora da janela. Estar em jejum é bom, mas você tem que se preocupar com o que você vai comer a partir de que terminou o jejum. E outra coisa importante, né, Rô? Que às vezes, assim, tem vários estudos que demonstram o quê? Que o jejum metabólico em si, para quem nunca jejuou, se você começar a fazer jejum metabólico, já é o suficiente. O que é jejum metabólico? 12 horas, tá? Janta 7, come 7, já está modulando o seu organismo, entende? Então, não diz assim, né? Nossa, eu li lá que é bom 24 horas, você não faz nem 3.
Aí você quer 24 horas. Aí você fala que o jejum passa mal com jejum, mas não é um jejum, é a sua estratégia, né? E aí, dentro disso, 90 gramas, não é? Então, o doce de jejum intermitente no final da vida, sem nunca ter feito, né? Aí, 90 gramas, eu vou pegar as outras horas e vou dissolver a No jejum proteína. intermitente, geralmente, no dia a gente fica dentro de proteico, energético, tudo. Não dá para bater tudo. E aí, recompensa, né? A linha, né? Por isso que é importante a quantidade de jejum da semana. Ficou o efeito sanfona. Sim. Simples assim. Ela vai comer muito mais. E só para finalizar, que legal, nossa autopropaganda, gente, agora tem as quartas quinzenais, não nessa quarta, na outra, tem o nosso Hive Coffee, que é uma parceria eu com a Letícia Hive aí, que a gente está fazendo para vocês. É nosso, com a nossa equipe, a gente presenteou um pouco. A gente acha todo mundo, né? Que é algo que a gente já faz na formação. Então, nosso último café foi sobre o whey, por sinal, a gente abordou outras coisas que não estavam aqui. Inclusive, a gente tenta fazer meia hora, mas sempre, gente, tem, né? Vai, isso, aquilo, é tanta coisa que a gente consegue ler no produto, a gente pega a latinha lá para desmembrar e falar, o que nós vamos falar lendo, que é óbvio que é para escrever, que é bom, que é gostoso. Aí começa a abrir, tem assunto, tem estratégia para compartilhar. Então, quem quiser participar com a gente, nessa quarta, na outra, estaremos lá e a gente divulga aí nos grupos, nas redes e afins, tá? E é isso, acho que o Rafa vai dar uma palavrinha aqui, né? Bom dia, bom dia. Gente, na verdade, eu queria uma grande salva de palmas nessa dupla maravilhosa. A gente estava definindo, né, esse evento que nós fazemos hoje é um evento de Hive Wellness, e a gente estava definindo o tema, e na hora, né, quem já teve a oportunidade de escutar o Rodolfo e a Letícia fala, não, eu não consigo imaginar outras pessoas, né, para falar desse conteúdo tão maravilhoso. Então, eu queria de novo agradecer a disponibilidade de vocês, né, estarem saindo do interior para vir para cá, para nos engrandecer aí em conhecimento e expertise, tá? Então, muito obrigado. Queria também agradecer a presença de todos vocês que no domingo, né, de frio, um pouco chuvoso, se disponibilizaram para vir aqui para adquirir conhecimento, para entender um pouco mais sobre os nossos produtos. A gente vai ter uma degustação agora de 2 dos nossos principais wheys. A gente tem uma tecnologia bem diferenciada, que é uma versão suco, onde o soro do leite está encapsulado, então é muito leve, é muito fácil para ser consumido, além de ser extremamente saboroso, é um produto completamente puro e clean label. E, em seguida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Hive, para aqueles que tiverem interesse em entender um pouco mais. A Hive é uma empresa que veio para revolucionar o mercado de saúde e bem-estar do Brasil, voltando para 6 pilares: saúde, nutrição, atividade física, aparência, sono e a parte mental. E nós desenvolvemos produtos extremamente tecnológicos, 100% naturais, 100% puros, com uma preocupação muito grande em realmente qualidade em todo o processo. Então, a gente vai falar um pouco mais da parceria comercial que a Hive oferece, que é algo realmente diferenciado para quem tiver interesse. Então, meio-dia em ponto, né? Então, vai ter 15 minutinhos para vocês poderem degustar os produtos, tirarem dúvidas a respeito dos produtos. E a gente começa um bate-papo de 20 minutos para vocês entenderem um pouco da parceria comercial e dos produtos que vem encantando aí não só os profissionais da área da saúde, mas todo mundo que tem contato com eles, que consomem eles. Tá bom? Então, muito obrigado. Um ótimo fim de semana a todos. Obrigado.